Só queria comentar com você que eu estive em Palmas, viu? Eu fui fazer o Jalapão, fui a Palmas, fui navegar no lago que tem lá, artificial, né, de Palmas, fui conhecer, era um dos poucos estados que eu não conhecia, peguei minha mochila e fui correr. Eu encontrei uma jornalista da Rede Globo de televisão, lá no Jalapão, lá numa das últimas cidades, que estava escrevendo um livro, não me pergunte o nome dela, que eu esqueci, ela vai ficar brava comigo se ela assistir, porque já tem 2 anos escrevendo um livro sobre o rompimento das barragens, da barragem de Brumadinho e tal. Assim, são coisas bem interessantes, encontrar uma jornalista lá sozinha também, lá no Jalapão, e ficamos tomando café e conversando. Ela conhecia o Túlio Mourão, que era foi o tecladista dos Mutantes, tecladista do Milton Nascimento, e era da minha cidade. Virou uma prosa de mineira, assim, falando nada, lá no interior lá no Jalapão. Mas legal. Rosângela, eu te confesso que eu gostaria de estender essa prosa aqui entre uma goiana e um mineiro. Se a gente tivesse sentado num boteco tomando um café, ou um chopinho, ou um suco, o que você gosta de tomar, eu ficaria ali a tarde inteira proseando. Mas a gente precisa conversar sobre o teu doutorado. Qual foi o objeto da tua pesquisa no doutorado? Bom, o título da minha pesquisa se chama O Dia de Glória Chegou, Revolução, Opinião e Liberdade em Tocqueville e Adams. Pois não. O pessoal da teologia também estuda bastante a Hannah, viu? Para tentar entender o mal. Se eu fosse entrar por isso aí, tem alguns filósofos e alguns teólogos que pesquisam o mal. Eu acho que daria aí 2 meses só ouvindo acerca do mal. E eu falei para você na prosa prévia que eu tenho uma certa predileção pela Johanna, pela Hannah. Olha só, um dos motivos pelos quais eu gosto dela é justamente essa insatisfação dela com relação à filosofia produzida e encastelada. Ela entrou em crise existencial porque ela falava que se fosse para continuar fazendo filosofia de maneira encastelada e que não fosse voltada para a sociedade, para ela não tinha razão de ser. Ela entrou em crise existencial. Eu me alinho com isso e esta é uma das razões de existir o canal Linha de Divisa. Ponto. Assim, para os bons entendedores, basta. Eu estou batendo nas portas da Torre de Marfim o tempo todo, humildemente batendo e com o olhar da Hannah. Eu sabia que você ia gostar disso. Fecha parênteses, fecha parênteses. Tá bom, e aí? Por que você juntou os dois? Não, eu tenho uma pergunta mais capciosa antes. Você falou do segundo marido dela e falou dos 2 orientadores dela. Teve alguma coisa além dela com algum desses orientadores? Vamos fazer um pouquinho de fofoca. Vamos fazer um pouquinho de fofoca. Assim. Não, a Hannah Arendt sempre foi uma pessoa muito discreta a respeito da sua vida pessoal, não é? Muito discreta, até porque ela fazia uma separação muito rígida entre a vida privada e a vida pública, não é? E quando ela morreu, uma das orientandas dela, que é Elizabeth Young Brewer, né, escreveu uma biografia sobre ela, né, que inclusive eu acho que até hoje, né, eu acabei de receber uma agora, ganhei de presente, que eu não li ainda, mas eu também não tenho impressão que não tem nunca o fôlego dessa da Young Brewer, até por conta que é um livro, né, substancial, quase 500 páginas. E ela escreveu essa biografia e ela descobriu que a Hannah Arendt teve um relacionamento amoroso com Heidegger, né? Quando ela foi aluna dele na Alemanha. Depois ela não chegou a ser... Ela estudou com ele, fez alguns cursos, tudo, mas quem foi o orientador dela, de fato, foi o Jaspers, né? E, bom, mas depois ela foi embora da Alemanha, eles né, romperam todo o contato e tudo, e depois, quando terminou a guerra,
ela voltou a se corresponder com ele, voltou a visitá-lo, porque, apesar, ela tinha críticas a ele, né? Se a gente for pegar assim, eu não sou uma estudiosa do Heidegger, né? Quero deixar isso bem claro, né? Mas assim, ela reconhecia, não é, toda a importância do Heidegger, né? na filosofia. Muitos intérpretes, né, do Heidegger e dela apontam, né, certas influências da obra do Heidegger na obra dela. Só que o que ela criticava o Heidegger é que o Heidegger nunca deu a atenção que ela achava que, né, que era, vamos dizer assim, que é o fulcro da obra dela para a política, não é? O Heidegger sempre pensou o homem no singular, né? E ela sempre pensou na pluralidade, não é? Então tinha esse confronto, né, entre a obra dela e a obra do Heidegger, né? Teve essa história entre eles, né? Assim, eu acho que, não sei o que, ela sempre teve a decepção pelo fato dele ter colaborado com o regime, né, do Hitler, a gente sabe disso, ele foi reitor da universidade, ele foi conivente com perseguições a professores e alunos judeus, a gente sabe tudo. A história do Heidegger não é muito bonita, né, sobre esse aspecto, né? Embora toda a importância que ele tem na história da filosofia. E a Hannah Arendt estava completamente consciente disso, mas ela tinha grande admiração por ele, pela obra dele, e ela reatou, né, os laços com ele depois, não é? E tinha esse diálogo aí filosófico e tudo. É uma história interessante, eu acho, bonita, mas às vezes eu acho que se dá uma grande... pelo gosto mesmo né, do apimentado da história, né, vamos dizer assim, se dá uma grande, às vezes, importância para o Heidegger, né, na vida da Hannah Arendt e tudo, mas eu acho que o grande interlocutor dela foi o segundo marido dela, que é o Blicher. Apesar dele não ter escrito nada, mas ele foi um grande interlocutor, um grande companheiro dela, sabe? Ok, Eu acho então que foi assim. Vamos lá para a pergunta que você estava esperando que eu fizesse. Por que você juntou os dois? Tá. Por que eu juntei, então, o Tocqueville e a Arendt? Né? Veja só. Quando eu terminei a minha pesquisa de mestrado, você estava até falando a questão do mal e tudo, e foi justamente o que eu trabalhei, né? Porque a minha pesquisa de mestrado foi sobre a Hannah Arendt também. Eu até publiquei um livro. Aí eu tinha que pegar ele aqui na estante. Depois, se Faz o tiver um seguinte, intervalozinho... Rosângela, faz o seguinte, a gente marca para o futuro, quando você puder, vamos fazer um bate-papo só sobre o livro, tá bom? Fica até tá combinado, bom. fica combinado. Tá bom, porque eu trabalhei esse tema no meu livro, da questão do mal radical, do mal banal, né? O meu gatinho acabou de pular aqui, sobre a questão do pensamento, né? Foram temas que eu trabalhei na minha dissertação de mestrado, né? Sobre a Hannah Arendt. Quando eu terminei, um último livro que eu tinha lido dela, né? Mas eu acabei usando pouca coisa assim na minha dissertação, foi o livro sobre a Revolução, né? Que ela aborda a questão das revoluções modernas, né? A Revolução Americana e a Revolução Francesa. E ela faz considerações que eu achei muito, assim, que na época me impactaram muito, sobre a questão da opinião e da opinião pública, não é? E como eu sou da área do jornalismo, não é? Algo assim que me inquietava, aquilo ficou na minha cabeça, né? E eu tenho uma professora aqui, que foi minha orientadora no doutorado, que é a professora doutora Helena Esser dos Reis, que trabalha com Tocqueville, não é? E eu vi, assim, algumas palestras da professora Helena, a gente tem, inclusive, já tínhamos uma relação de amizade, alguns textos dela, e me interessei a estudar mais a obra do Tocqueville. E quando eu vi que o Tocqueville também trata desse tema da opinião pública, quando ele fala da tirania da maioria, né? E também da questão da apatia da massa sobre o Estado tutelar e tudo. E eu comecei a ler e achei que tinha muitas correspondências, né? Nessas duas formas de ver a opinião pública, não é? E comecei a ler e tudo. E comecei, mas isso não era só esse tema. Quando eu comecei a ler com mais profundidade o livro sobre a Revolução da Hannah Arendt, e fui ler outros textos do Tocqueville também, como O Antigo Regime e a Revolução,
Eu vi muitas proximidades entre a Ada e Tocqueville na forma, por exemplo, sobre como eles avaliam o legado das revoluções.